Falando mais um pouquinho sobre o Criador. Eu coloquei num vídeo passado, eu não sei se ele já foi exibido, porque eu não sei exatamente, eu tiro para gravar um grupo de vídeos e depois eu vou postando diariamente nas minhas páginas. Então eu não sei se ele já foi ao ar ou não, mas ali quando eu falava do Criador, eu dizia dessa competição que existe entre nós. Estamos sempre competindo. E parecemos até Highlander, né? Aquele filme Highlander, onde eles competiam, acabavam matando um ao outro e absorvia aquela energia, né? E sabiam que só podia haver um. E no final, eles não sabiam, só aquele um saberia o porquê disso, mas eles lutariam sempre quando se encontrassem até a morte. Era necessário que eles estivessem espalhados pelo mundo, mas quando começassem a se encontrar, eles se matariam. E eu estava pensando, engraçado, a gente não entende o sentido de só pode haver um. Então, já que eu estava fazendo uma analogia, assim, naturalmente, porque eu sempre falo de uma forma descontraída e natural, eu não tenho aquela coisa, né, o roteirinho exato, eu tenho alguns tópicos que eu tenho vontade de falar. E dentro daqueles tópicos eu falo. E o Highlander saiu espontaneamente, mas trazendo. Eu fiquei pensando depois, quando eu estava editando o vídeo e vi isso lá. Falei, gente, é bem capaz que o mecanismo seja esse. Só pode existir um. Aí, do outro lado, você vai dizer, mas Ângela, a gente tem que se destruir até a morte? Não. Mas nós temos que destruir aquele guerreiro que acha que tem que destruir alguém dentro de nós. O que é só haver um? É só depois só haver o Criador. É como se ele estivesse recolhendo as partes dele, mas recolhendo, acumulando aquele conhecimento que vem junto. Porque cada Highlander que matava o outro adquiria o conhecimento que estava ali dentro daquele outro. Então pode ser, né, fazendo uma analogia, que eu estou viajando, mas eu gosto disso, aí vocês viajam comigo, né, comigo, coloquem a opinião de vocês, que se no princípio houve um acidente e parte desse Criador, né, foi sugado para dentro do invento dele, daquela singularidade que ele estava criando, ou seja, a parte estava criada e ele foi sugado e explodiu e espalhou dentro do próprio invento, o que estava lá fora foi a outra parte dele que não foi sugada. E, consequentemente, pode ter sentido o baque energético da separação, né, de seres que estão integrados há muitos milhões de anos, porque, na verdade, na hora de criar, não era intenção de nenhum deles entrar no experimento. Isso eu também vi um outro pastor falando, que o Criador não entra. Realmente, o intuito não era entrar. Acidentalmente, parte dele entrou. Ao ir verificar o que estava acontecendo. E agora essas partes estão espalhadas. E essas partes são poderosas. É de uma energia de muito conhecimento. Só que como ela não está inteira, ela está uma parte aqui, e ela ficou muito tempo em coma, como relatam, né, as lendas. Quando ela voltou a si, instintivamente, ela quis agregar essas partes. Mas o que é que ela fez? Criando outros, criou mais doença. Piorou a situação em vez de melhorar.
ela querendo solucionar, a coisa ficou pior. Mas a gente não pode esquecer que tem uma parte fora dessa criação e que deve estar tomando providência esse tempo todo de reunir as partes do Criador. E aquilo é visto, vamos dizer assim, é percebido quando nos manifestamos na matéria, porque aquilo que está meio incompreensível, que não dá direito para ser detectado, o que acontece? Aquela energia que apresenta defeito, todos nós apresentamos, mas apresentamos uma parte do defeito, porque está espalhado, ela é condensada até o estágio material, onde ela pode ser vista, analisada e trabalhada. Uma vez que ela é trabalhada, ela volta à origem. Ou seja, ela é absorvida pelo sistema que está tentando limpar. Isso pode ser real, como pode não ser. Porque tudo que a gente fala, gente, tudo, aí eu vou dizer 100% do que dizemos. Alguns sabem um pouco mais, como civilizações extraterrestres que já estão há mais tempo trabalhando isso. São tecnologicamente mais avançadas até para entender o que eu estou falando. E para entender até o que eu ainda não sei, o que muitos aqui não sabem. Mas tudo que venhamos a dizer é achismo. Porque nós não temos certeza, nem mesmo essas civilizações super avançadas, elas têm certeza. Porque todos nós somos consequência dessa explosão, somos pedaços desse Criador. E esse Criador não está completo, está com problemas. Então, todas as civilizações que vocês fazem reverência têm defeito, não é perfeito. Nem mesmo os anjos, porque anjos é criação dessa parte que caiu nesse universo. Ou seja, a parte danificada, a parte doente. E qual é a doença desse Criador? Ele não lembra quem é. Ele só sabe que tem que juntar as suas partes. Que quanto mais juntar as suas partes, mais inteiro ele vai se sentir. Mas esse mais inteiro para quê? Ele não sabe. Como o Highlander, ele não sabe. Ele só quer juntar as partes. Então ele cria civilizações, ele cria anjos. Para o quê? Para ir atrás da solução desse problema, que é juntar as partes dele. Quando ele juntar, ele vai estar inteiro. Compreende isso? Então foi muito interessante que na hora que eu estava editando o vídeo, isso me veio como uma clareza. Peraí, essa analogia do filme tem tudo a ver com o Criador. Tem a ver com aquele que não sabe por que precisa reunir suas partes, mas aquilo é imperativo, porque a mente ficou na memória da mente que mergulhou, né? A mente mergulhou para resolver. E o que acontece conosco, o nosso ego, quando a gente não consegue resolver as coisas? Nós nos desesperamos, nós nos deprimimos, nós ficamos acelerados, ansiosos. Por quê? Porque a mente é programada para saber, para aprender, para trazer soluções. Quando ela não consegue, ela desbaratina, vamos dizer isso. Não sei se os mais jovens estiverem assistindo isso, vai entender essa gíria. Mas ela fica totalmente perdida, porque ela é programada para apresentar soluções. E ela é um ego, porque ela é uma formação total de experiências vividas, que ela tem aquilo como 100% verdadeiro. Quem dá a ela o tom está lá fora. É a alma que está lá fora.
É o espírito que está lá fora. Poderíamos dizer o espírito de verdade ou da verdade está lá fora. E ela sabe que, de certa forma, ela precisa apresentar resultados. É como se esse Deus que está aqui, eu sei que sou Deus, mas não sei por que eu tenho que apresentar resultados. Eu tenho que juntar minhas partes. Porque na hora que ela começar, sabe, se juntar as partes, memórias vão voltar, né? Mas aí existe uma coisa, é só o ego que está ali. Então o ego, ele tende a ser exato. Quando você tem verdades, quando você adquire certezas, pode ter certeza que ali tem o ego, entendeu? Porque o ego, ele foi programado para aprender determinadas coisas. Então, quando você quer uma resposta, ele acessa esses bancos de memória. Esses bancos de memória é o que ele armazenou do que ele apreendeu. Então, sim, ele é repleto de certezas. Mas a alma trabalha aquelas certezas. A alma sabe que aquilo não é certeza. Aquilo é um momento de um espaço-tempo, de uma energia apreendida e guardada. Por quê? Para aprendizados do mestre, do dono da mente. Eu espero que eu não tenha confundido ainda mais a cabecinha de vocês com isso, porque eu adoro ficar mergulhando nessas coisas e agora eu estou compartilhando com vocês. Então vocês digam o que vocês acharam, tá bom? Vai ser um prazer muito grande conversar sobre isso com vocês.